Ei galera, Jason aqui pro episódio 189 do nosso podcast quinzenal analisando sinopse de mangás dos inscritos. Muito obrigado aí pra você continuar comigo depois dessa cacetada de episódio aqui, cara. Tenho que dizer que eu nem sei se eu tenho mais o que falar. Eu acho legal ler a sinopse de vocês, ver as ideias de vocês. Uma outra ideia acaba me empolgando mais, mas eu acho que em 189 episódios, assim, todas as dicas que eu podia dar sobre a criação de histórias, eu dei aqui, né, lá ele. Mas muito obrigado para você continuar aqui comigo e vamos continuando aí por mais um tempo, seguindo aqui com os nossos episódios quinzenais. Lembrando, segunda-feira sim, segunda-feira não, tem episódio novo. E se você tem vontade de ter a sua sinopse aparecendo aqui, você pode se tornar membro do canal, só dá um clique aqui embaixo. A partir de R$3 por mês, você consegue ali enviar a sua sinopse, ter prioridade aí na leitura da sua sinopse, né? Também ter acesso aqui aos vídeos com antecedência sempre que eu conseguir postar eles com antecedência, eu libero aqui para os membros também. Muito obrigado para todo mundo que é membro. E enquanto eu faço a análise da sinopse, eu vou desenhar aqui uma página do meu mangá Hooligan. Eu não vou desenhar uma página, que essa página ela tá cheia de cenário, tá bem complexa, e se às vezes até página simples, por conta aqui da empolgação de ler as sinopses, eu acabo não conseguindo fazer. Uma página complexa, então eu não tenho nem esperança de que eu vou conseguir terminar essa página aqui, mas beleza, a gente adianta um pouco o trabalho aqui e depois que eu encerrar o vídeo eu continuo fazendo até terminar. O importante é que Hooligan tá saindo aos poucos aí, depois de vários anos parado, Hooligan tá saindo. Eu vou começar esse vídeo aqui lendo, né, a sinopses de membros, 2 sinopses de membros, e as outras 2 sinopses vão ser sinopses da nossa lista padrão aí dos demais inscritos, beleza? Então, bora lá, primeira sinopse de hoje. Em um mundo pós-apocalíptico onde criaturas mutantes e outros seres bizarros vagam pela Terra, Abel é guardião de Gambiarra. Aí você me quebra com esse nome. O nome da cidade é Gambiarra, cara. Por isso que, cara, isso que é da hora em mangá brasileiro. Você vai ter umas paradas que você não vai ver em mangá mundo afora, cara. Piadas que só funcionam pra gente aqui. Esse tipo de coisa é muito bom. Eu lembro do mangá do... Caramba, como que era o nome dele? Saudoso Edson Masakiro, que Deus o tenha aí, cara. Uma grande perda pro quadrinho nacional, com certeza. E ele tinha um personagem que o nome do personagem do vilão do mangá dele, do Motensago, né? Era Araqueto. E talvez quem é mais novo não vai reconhecer, mas quem é mais antigo vai lembrar do nome Araqueto. E eu ri muito quando eu li o Motensago e vi o Araqueto. Um salve aí pro Edson, onde quer que ele esteja. Ok, Gambiarra é uma das muitas cidades remanescentes no mundo. Um meteorito de cristalina cai perto da cidade. Essa matéria é muito rara e possui uma grande energia latente e será de grande ajuda para o avanço de Gambiarra. Não dá pra ouvir esse nome e ficar sério. Mas os Homens Altos, escrito assim, ó, o jeito que tá escrito, vou soletrar aqui pra vocês. OMENZAUALTOS, Homens Altos. E aí ele coloca entre parênteses: homens que colonizaram Marte há milênios atrás também estão atrás desse raro minério e possuem tecnologia muito mais avançada. Eu não entendi se... Vamos começar aqui a desenhar, senão eu não vou desenhar hoje, e aí eu vou expondo aqui minhas dúvidas e etc. Eu não entendi se os Homens Altos, né, tipo, fala ali que eles colonizaram Marte. Se a história se passa nessa Marte colonizada, porque só fala um mundo pós-apocalíptico, se ela se passa na Terra, mas beleza, os caras colonizaram Marte, é tipo assim, uma informação à parte, porque no universo desse mangá, Marte ela é colonizada por esses Homens Altos. Gostei muito dos nomes, cara. Os nomes estão maravilhosos. O autor não colocou o título desse mangá aqui, mas o título obrigatoriamente tem que ser em inglês. E se tiver alguma coisa, se a cidade for tão importante a ponto de que você possa colocar no título, vai ficar muito bom se o título tiver Gambiarra. Tipo assim, sei lá. Crônicas de Gambiarra. Porra, ia ficar foda. Ia ficar muito bom, cara. Enfim. Caos em Gambiarra. Pô, eu não sei. Alguma coisa, algum título que possa envolver o nome da cidade ia ficar muito bom, mas claro, só se a cidade for importante, né? Se ela for realmente só um elemento, só uma brincadeira, assim, ok, você não vai gastar o título da sua história com isso, né? Interessante que o título possa ser algo mais significativo ali pro mangá mesmo, mas se ela for importante, se realmente, tipo assim, pô, o objetivo da história do protagonista é, por exemplo, né, proteger Gambiarra do ataque desses Homens Altos. Então, tipo, pô, dá pra colocar isso no título de alguma forma, eu acho que vai chamar bastante atenção por ser muito engraçado. Realmente você ter uma cidade no mangá chamada Gambiarra.
É... E aí, beleza, né? Eu realmente não entendi se a história se passa na Terra, no nosso planeta aqui Terra, ou se ela se passa nessa Marte colonizada, né? E Gambiarra fica em Marte. E eu acredito que isso possa ter uma certa diferença ali, né, em como a gente vai tratar esses personagens, porque a história se passando em Marte, você entende que, beleza, todos eles são meio que colonizadores ali que foram para Marte, e você tem talvez, sei lá, a galera mais pura, né, vivendo na Terra, e aí Marte é essa colônia ainda onde as coisas ainda não estão funcionando muito bem, apesar de que, considerando ali o início da sinopse, né, o autor falou, em um mundo pós-apocalíptico e tal, é, vagam pela Terra. Mas é que ele fala assim, outros seres bizarros vagam pela Terra, você pode estar só falando, tipo assim, vagam por aí, né? Vagam, né? Enfim, mas eu vou acreditar que a história realmente se passa na Terra, porque normalmente, futuro pós-apocalíptico e tal, você vai estar se referindo à Terra de alguma forma. Quando você fala de colonização de Marte, né, muitas histórias com essas distopias futurísticas, né, elas vão tratar meio tipo assim, a Terra ela ficou praticamente inabitável, então os ricos, né, eles conseguiram ir ali para outro planeta, no caso aí, beleza, eles colonizaram Marte, etc. E aí, beleza, os ricos estão vivendo em Marte e meio que usufruindo do trabalho, né, praticamente escravo dos pobres que estão na Terra porque não tem condição de ir. Então a Terra virou um lugar horrível de se viver, mas é onde, tipo, a maior parte das pessoas ali que não tem condições de ir para essas colônias espaciais vive. Então eu acredito que a história se passa na Terra, dado esse contexto. E aí, beleza, né? Ele comenta que o meteoro ele cai ali, esse material é muito raro, possui uma grande energia latente, e aí fala que vai ser de grande ajuda para o avanço de Gambiarra. Eu não sei exatamente é, o que seria isso? Seria, tipo, por conta da questão da energia, e aí, tipo, com essa energia eles poderiam fazer alguma coisa que iria tornar a cidade mais avançada tecnologicamente? Porque ele diz que os homens altos também têm esse avanço tecnológico, né? Tem a tecnologia mais avançada. É, eu acho que, dado esse contexto, faz sentido também você ter quase que uma espécie de guerra de colônias em Marte acontecendo. Então vamos imaginar aqui por um instante que essa história inteira se passa em Marte, né? É, então você tem ali tipo a colônia de Gambiarra, que seria uma colônia realmente mais pobre, realmente mais mão de obra agrária, né? Com mais precária, menos tecnologia, e você teria outras colônias que são mais ricas, são até mais bélicas e tal. E o objetivo realmente é você criar nessas várias colônias, e as colônias que melhor se desenvolverem ou que, né, conseguirem determinada coisa, vai ter, tipo, vão ser as colônias que vão ser os novos países, que vão ser as potências mundiais de Marte, né? Então faria sentido você ter essa guerra por recursos acontecendo ali. E talvez, né, Gambiarra, por ser uma colônia tão pobre, ela nunca foi vista, nunca foi considerada muito pelas outras colônias, mas a partir do momento que esse meteorito cai lá, com esse material raro que iria ajudar todas as colônias, né, por conta da energia, né, que ele conseguiria emanar, etc. Então, o que você poderia fazer com essa energia, né, energia limpa, ou qualquer coisa do tipo que a gente possa usar, faz com que várias as colônias, não talvez só os homens altos, mas outras possíveis colônias também queiram brigar, também queiram invadir é, Gambiarra para poder se apoderar desse minério. E aí realmente a história entra naquilo que eu falei, que daria para colocar Gambiarra no título, afinal de contas, toda a história estaria se tratando exatamente de você proteger e defender Gambiarra desses ataques. Né? Então, o protagonista provavelmente seria, né, alguém ali que iria fazer parte desse esforço de defesa ou algo do tipo, ou do esforço de pesquisa, né, de tentar desenvolver alguma coisa com esse meteorito, né, proteger esse meteorito de alguma forma. Então acredito que, né, esse seria o objetivo ali da história, e nesse sentido daria realmente para colocar Gambiarra como título. Aqui na sinopse a gente não falou nada, né, sobre protagonista e tal, sobre os personagens que seriam o foco, né? Você tem, beleza, dá para entender facilmente a causa do problema, né? O que vai ser a trama que vai ser
desenvolvida aqui, qual a causa dela, por que esse objeto ele é importante ali para a trama, mas obviamente sempre faltam ali os personagens, né? E são esses personagens que fazem a gente se identificar com a história. Eu sempre comento aqui que personagens são as coisas mais importantes ali para qualquer boa história, porque eles que vão dar para a gente, como leitor, né? Algo com o que se importar, algo com quem acreditar, né? Com quem empatizar, né? Você não sente dó de estruturas necessariamente. E quando você sente dó de estruturas, é porque essa estrutura ela carrega alguma história ali que tem a ver com as pessoas que viveram aquilo, que construíram aquilo, que fizeram aquilo, né? Então é sempre importante a gente focar muito nos personagens, independente da história que a gente esteja contando. Aqui nesse caso, que nem eu falei, eu acho que é muito claro que a gente vai focar em personagens que estão defendendo gambiarra ali das invasões, dos ataques e tal. E, claro, a gente precisa entender qual que é o motivo de eles estarem fazendo isso para que a gente possa torcer, né? Por que que eles estão defendendo é, gambiarra assim com tanta veemência, né? Arriscando suas vidas e tal, se sacrificando realmente para poder defender uma cidade, para poder ver esse crescimento, né? E aí talvez a própria história da cidade possa ser trabalhada como um personagem para que a gente se importe com ela, né? Claro que, do mesmo jeito que eu falei, a gente só vai ter dó de uma construção, de um monumento ou algo assim, porque ele tá atrelado a uma história, então ele tem um passado, ele tem uma razão de ser, um objetivo, uma existência tal qual um personagem. Então, realmente, a gente teria que tratar a própria gambiarra, né? A própria cidade, tratar a gambiarra, enfim, tratar a cidade como um personagem, então mostrando tipo a história das pessoas que construíram aquela cidade, qual era o objetivo, o que a cidade representa e por que que ela se tornar uma potência, por que que ela prosperar, por que que ela evoluir é importante, né, ali para aqueles personagens que a gente vai estar acompanhando e consequentemente vai se tornar importante para a gente também. E o jeito de fazer isso, como eu disse, é exatamente você mostrar, tipo, né, a, a, o passado de como essa cidade foi construída, quais eram as intenções de quem construiu, é mostrar a vida das pessoas ali que a cidade tornou possível, é você talvez criar vários personagens e você conseguir mostrar esses personagens a ponto de que o leitor conheça eles um pouco. Sabe quando você tem jogos, tipo, que são esses joguinhos de vila e coisa assim, e aí eles não tem naquela, não é tipo, sei lá, um jogo de mundo aberto, tipo um Skyrim da vida, ou outros jogos assim, que você vai ter, tipo, uma cacetada de NPC, porque a função é deixar o mundo mais vivo, não um GTA. Você vai ter uma tonelada de NPCs e beleza, a cidade vai ficar muito mais viva com aquela quantidade de pessoas andando, mas você não tem muita relação com elas, nem nada assim, né? Você é só um monte de gente andando, por isso é fácil também no GTA. Você pegar uma metralhadora e sair explodindo tudo. Mas quando você tem um joguinho tipo Villan, um joguinho tipo um Harvest Moon da vida e tal, onde você vai concentrar em poucos NPCs que são daquela vila, mas cada NPC vai ter sua personalidade, cada NPC vai ter sua própria história, vai ter sua própria função, a ponto que você vai lembrar o nome de cada NPC, ao ponto de que você vai ter, vai desenvolver esse relacionamento com cada um dos NPCs. A mesma coisa funcionaria aqui dentro dessa história, ainda mais se a gente está falando de uma colônia, se a gente está falando de um futuro pós-apocalíptico, ou seja, de um cenário, um ambiente onde a gente tem poucas pessoas vivendo ali, né? Então você não precisa fazer Gambiarra ser uma cidade gigante, né? Com centenas de milhões de habitantes e tal. Você pode fazer ela ser uma vila pequena, ela ser algo menor, de modo que você vá focar ali em realmente tentar criar esses personagens, e por mais que, ok, numa história vai ser impossível se você, tipo, criar 20 personagens, a gente não espera que você vá trabalhar com profundidade, né, todos esses 20 personagens, porque obviamente você iria tirar importância dos personagens mais importantes e tal, né? Você teria que tirar tempo de desenvolvimento dos personagens que realmente têm que ser desenvolvidos. Mas você poderia realmente criar esses 20 personagens em termos de que quando alguém for aparecer, os figurantes que vão aparecer, as coisas que a história vai contando, sempre vai estar repetindo esses personagens a ponto de que o leitor realmente reconheça eles, a ponto de que o leitor ele se sinta parte daquele ambiente, ele se sinta parte daquele lugar. Então ele vai ter essa relação de, pô, eu tô vendo que aquele NPC ali é o Joaquim da banquinha, o Joaquim ali que vende frutas e vende essas coisas. Toda vez que um personagem vai comprar fruta, e ele faz isso com certa frequência na história,
história, ele vai ver o Joaquim, e toda vez que o personagem vai fazer não sei o que lá, ele vê ali a Dona Inês. E aí, tipo, quando tem ali uma cena que, sei lá, o personagem está conversando na rua, falando sobre alguma coisa, tem a Dona Inês e o seu Joaquim no fundo conversando. E aí, tipo, o leitor, ele reconhece aqueles NPCs, ele reconhece aqueles personagens. E isso faz com que ele se sinta mais dentro da história e que quando tem esse esforço de proteger Gambiarra, o leitor também se sinta compelido a querer proteger, né? Querer que, tipo, aquilo se mantenha porque ele conhece aquelas pessoas. Quando você vai, tipo, né? Imagina que numa história é a diferença de você matar, né, um personagem que é figurante e você matar um personagem que é importante para a história, ou seja, aquele personagem, ele apareceu ali, você teve tempo de trabalhar ele, você teve tempo de desenvolver ele, você teve tempo de fazer o leitor criar uma relação com aquele personagem. Quando ele morre, o leitor sente aquela morte quase como se fosse de uma pessoa real que ele conhecia, né? Enquanto figurante, você pode matar 500 figurantes numa explosão, etc. E isso vira só um dado, isso vira só um número. Isso acontece até no mundo real, imagina numa história de ficção, né? Então eu acho que essa história ela poderia se beneficiar muito de realmente tratar a Gambiarra como se fosse um personagem através das pessoas que estão vivendo nela, através de como é a vida nesse ambiente, para que a gente se importe. Vamos imaginar que você vai ter um momento ali, né, dramático na história, em determinado momento, onde parte da cidade vai ser destruída, né? Uma coisa é você falar, tipo, parte da cidade foi destruída. Beleza, tipo, é só uma informação. Mas para fazer o leitor sentir isso mesmo, tipo, vamos dizer que né, nessa parte da cidade que foi destruída, pô, a banquinha de frutas ali do seu Joaquim, que a gente viu várias vezes na história, ela foi destruída e ele perdeu a banquinha, cara. E o salão, sei lá, da Dona Inês, que a gente viu também várias vezes ali ao longo da história, viu ela ali, cara, ele também foi destruído e na tentativa de salvar ali o cachorro dela ou alguma coisa assim, ela foi soterrada e ela morreu. Então, tipo, beleza, não é a Dona Inês não era a protagonista da história, mas ela era um personagem importante o suficiente a ponto do leitor saber e se lembrar do nome dela. Então você consegue criar né, essa relação de tipo, putz, cara, olha as coisas que tá se perdendo, aquelas coisas que eu acompanhei, aquelas coisas que eu vi, que eu gostei, que eu sei, que eu sinto. Então, tipo, o leitor ele vai sentir mais pela história e vai sentir mais pela cidade se ela for bem trabalhada, apresentada e construída. E o jeito de você construir isso, como eu disse, espero, né, que fique bem claro aqui, é através dos personagens, é através das pessoas que vivem naquela cidade que você vai apresentar para o leitor. A próxima sinopse aqui tá extremamente gigantesca, então resumi ainda mais do que o autor falou, que já resumiu, mas enfim, eu acho que realmente teve tinha muita informação que queria ser passada, mas sinopse é para ser um texto curto. Se você manda um texto desse, coloca atrás do seu livro, ninguém vai ler a sinopse, ninguém vai comprar seu livro. Então, para tentar manter fiel aqui ao lance da ideia de ser uma sinopse, é um texto curto que apresente a sua história ali, né, para poder ser desenvolvida, para poder chamar a atenção do leitor. Deu uma resumida mais, ainda ficou grande, mas beleza. Como é um texto muito grande, ainda vai ficar um pouco grande, mas vamos tentar aqui fazer uma análise com base nisso aqui. Há 300 anos, a Noite de Pedra mergulhou o mundo em ruínas, espalhando uma maldição que petrificou terras e destruiu civilizações. Desde então, reis e sábios buscaram em vão reverter a tragédia, mas tudo mudou quando, há 8 anos, um clarão apagou a presença da temida besta e uma mulher despertou sozinha em uma ilha. Sem nome e atormentada por memórias fragmentadas, ela dedica sua vida a salvar os petrificados do passado, acreditando ser culpada por algo que não compreende. Sua solidão termina ao resgatar um jovem príncipe náufrago, herdeiro do maior império do mundo. Sem conhecer a verdadeira origem dela, o príncipe se encanta por sua alma gentil e promete justiça contra o avô que a maltratou. Sem saber que o verdadeiro perigo pode estar mais próximo do que imagina. Como à beira de uma nova guerra, forças antigas buscam reativar o poder sombrio da Noite de Pedra, e apenas ela, mulher sem nome, detém a chave para o destino de todos, mesmo sem nunca ter tido o direito de escolher o seu próprio destino, né? Enfim. Afinal, por quanto tempo a verdade pode permanecer oculta? Eu acho que na tentativa de criar um mistério, o autor revelou demais. Esse é o problema de você realmente, tipo, só querer expor a sua ideia e realmente não pensar em como que você vai contar isso. Eu sempre comento e sempre destaco essa questão da sinopse, né? Porque você é o autor da sua história. Então, né, cabe a você, como criador dela, na hora de
colocar essa história de fato no papel, porque uma coisa é você pensar a história na sua cabeça. Existem toneladas de pessoas que têm ideias de histórias que elas gostariam de contar, etc, gostariam de fazer nos mais variados tipos de mídias, né? Ah, eu tenho vontade de fazer um filme, tenho vontade de fazer um livro, tenho vontade de fazer um jogo, de fazer um quadrinho, um mangá, etc. Enfim, independente, uma coisa é você ter a história na sua cabeça, né? Você vai ficar anos pensando sobre ela, vai parecer aquela coisa mais perfeita e mais maravilhosa do mundo, mas enquanto de fato você nunca colocar ela ali na mídia final que você quer contar, que vai ser transmitida para um leitor, né? Para um terceiro, para um espectador ali, um terceiro, uma outra pessoa fora você que vai ler aquilo, você realmente não tem como saber qual é a sua capacidade de contar aquela história. Como eu estou dizendo aqui, né, resumindo, uma coisa é a história na sua cabeça, outra coisa completamente diferente é essa história no mundo real. E eu reparo, e por isso eu escolhi o modelo sinopse, por isso eu comento aqui bastante sobre a sinopse, que às vezes falta em vários autores a capacidade de transportar a ideia que ele tem na cabeça dele para o mundo real, a ponto de que uma outra pessoa consiga entender e compreender aquela história. Isso é uma coisa que eu realmente vejo muito aqui, que eu vi muito ao longo desses quase 190 episódios aqui de Sinopse. É um autor que ele passou 10 anos pensando na história dele, e aí ela ficou tão complexa e tão confusa que ele acredita que ele precisa de 10 anos para explicar para alguém toda a complexidade daquela história. E o fato é que se você não consegue explicar e colocar em poucas palavras ali o principal da sua história, o objetivo, a razão principal da sua história, muito dificilmente você vai ter capacidade de realmente colocar ela naquela mídia final e contar ela de uma maneira que o seu leitor compreenda, que o seu leitor entenda, seu leitor, enfim, espectador, etc., independente da mídia, né, que você escolheu. Que ele entenda e que ele possa realmente participar e sentir aquela história de verdade. E eu falo isso, cara, assim, tipo, da maneira mais de boa possível, porque eu passei muito por isso também. O meu primeiro mangá, ele era esse mangá gigantesco de 1000 capítulos, né, aquela cópia dos mangás japoneses que a gente vê, que são gigantescos, que são grandes sagas, e obviamente esse é o sonho de todo mundo fazer, né, assim, eu acho que mesmo depois que você entende todos os problemas que envolvem isso, você ainda tem essa vontade de criar um universo, de criar ali algo maior, uma história que possa se estender e se desenvolver durante muito tempo e tal, é um sonho de todos. Só que, às vezes, isso acaba ultrapassando a sua capacidade mesmo de contar ela. O meu primeiro mangá era esse e eu não conseguia explicar direito essa história para outras pessoas. As pessoas falavam, pô, essa história é sobre o quê? E eu não tinha essa capacidade de resumir e falar para ela, tipo, em uma frase ali, em um minuto, né, em um áudio de menos de um minuto do WhatsApp, o que era a minha história, sobre o que ela contava, porque eu passei tantos anos pensando sobre ela que eu mesmo perdi o foco principal do que era aquela história, né? Eu sabia todos os acontecimentos que eu tinha pensado para ela. Eu sabia onde eu queria chegar, eu sabia onde que ela ia terminar, eu sabia quais lutas que ia ter ali no meio, eu sabia várias coisas, mas eu não sabia sobre o que a história se tratava de verdade, porque ela foi ficando tão grande que ela perdeu o fio da meada, aquele foco inicial que é o que a gente chama de trama de verdade, né? Qual que é o problema da história, o que a história está se propondo a resolver ali quando a gente está contando ela. E eu acho que isso acontece muito em muitos casos e com muitos autores. Por isso que eu sempre comento, se você tem uma ideia ali para fazer um mangá, né, já que a gente fala de mangá aqui, mas novamente, traduza isso para a mídia que você quiser contar a sua história, seja ela qual for, um livro, um jogo, uma animação, etc., um vídeo no YouTube que seja, se você tentar começar por essa obra gigante, por algo muito maior ali do que a habilidade ou capacidade que você tem, você provavelmente vai se frustrar e não vai conseguir ser bem sucedido naquilo. Então, começar com one shot é você conseguir encurtar esse processo e ir aprendendo várias dessas coisas para que quando você quiser fazer aquela obra gigante, aquela obra maior, você tenha mais experiência e mais capacidade de conseguir fazer isso de uma maneira que vai ser mais agradável para você e com certeza mais agradável também para quem vai vir a ler, né, quem vai vir acompanhar aquela obra ali que você fez, por conta de tudo isso que eu estou mencionando aqui. Agora, falando mais sobre a história em si, eu disse que eu acho que na tentativa de tentar esconder um mistério, ele acabou revelando, né, tipo, por querer falar tanto, meio que já dá a entender que essa garota, né, essa mulher sem nome,
ela é a chave realmente do que fez ali todo esse grande acontecimento. Ela se sente responsável por aquilo, toda a história gira em torno disso, você tem um mistério em cima dela, então muito provavelmente ou ela causou isso de alguma forma, ou ela tem a chave para causar ou reverter isso de volta, afinal de contas, se ela tenta salvar as pessoas. No resumo do resumo que foi feito aqui não explica como, mas beleza, não é algo que necessita ser explicado numa sinopse mesmo, né? Eu só estou comentando isso por desencargo de consciência, digamos assim. Mas se ela tenta fazer isso é porque ela já tem essa noção de responsabilidade. Mesmo sem ter memória, ela tem uma noção de que ela causou aquilo ali de alguma forma. Então, meio que o leitor já espera tudo isso. E, fora isso, eu sinto que é, a gente tem realmente muita coisa nessa história e talvez tenha aquela cadência ali de algo mais mundano, né? De tipo dos objetivos mesmo. Beleza, você tem uma organização que quer fazer com que a, essa noite da pedra ela volte. Não sei exatamente o motivo, não sei porquê, mas a gente imagina que teria alguma razão de ganho. Espero que o autor tenha pensado, né, no objetivo deles para querer fazer isso, no objetivo do príncipe para querer impedir isso, e claro, como que o príncipe vai usar ela ou vai ter essa relação com ela para impedir ou usar a favor nessa questão, já que ele não sabe que ela tem uma relação direta com o que aconteceu. Então, não sei se ela é a protagonista ou se o príncipe seria o protagonista. A gente iria ver aos olhos do príncipe, porque se a gente estiver vendo a história aos olhos do príncipe, talvez beleza. A gente entende quem ela é, que ela tem uma causa grande com isso e vai ficar ali. Não vai ser um mistério da história de verdade, né? Tanto que até a pergunta final ali, né? Será que a verdade poderá ser escondida para sempre? Já mostra que talvez o foco seja em revelar essa verdade e e quando essa verdade for revelada, vai ter uma grande reverberação. Eu me pergunto que reverberação também seria essa, né? Eu sempre questiono as perguntas que a gente coloca no final da sinopse, porque essa seria uma pergunta que teria que ser importante para a história, uma pergunta que realmente seria importante para o leitor, que geraria aquela curiosidade final ali no leitor de querer acompanhar. E aqui, tipo, beleza, qual seria a implicação dessa verdade ser revelada, né? Talvez se a gente fosse pensar num aspecto mais íntimo dos personagens, principalmente na figura do príncipe, você pode imaginar que o príncipe perdeu ali parentes, perdeu familiares, perdeu entes queridos nessa na primeira noite de pedra que chama, né? Na primeira noite de pedra, a ponto que ele realmente está investigando. Porque, assim, vamos lá. Parece que ela achou ele pelo acaso, do jeito que fala ali. E aí, tipo, parece que vários eventos nesse mundo gigante eles estão se alinhando perfeitamente para gerar certas coisas. Mas se a gente imaginar isso de um pouco, colocando um pouco mais de intencionalidade nos personagens e fazendo eles serem um pouco menos movidos pelo roteiro diretamente, e sim pelas suas próprias ações, você imagina que, por exemplo, esse príncipe ele poderia estar buscando realmente a origem desse evento, né? Para poder reverter a situação exatamente, poder recuperar porque ele perdeu ali os pais dele, por exemplo. Então agora vamos supor que ele não é mais príncipe, ele é rei, só que tem um regente lá ou algo assim no comando, porque se ele não tá lá né, ele não tá comandando, então você imagina que o reino não foi largado às traças 100%, tem alguém meio que regindo lá. Mas beleza. E aí ele foi atrás disso. Então ele tem uma relação direta, pessoal e íntima com a Noite de Pedra. Né? Ele tem um ódio no coração do que aconteceu, ele quer descobrir a verdade e quer tentar reverter essa situação de alguma forma. Enquanto isso, você tem um grupo que está querendo que isso se repita. Aí motivos do grupo, né? Isso precisa ser pensado do porquê que teria um grupo que iria querer fazer isso e qual seria a vantagem que ele obteria ao fazer isso. Ninguém quer fazer algo só por maldade ou só pela sacanagem. Pelo menos não algo muito grande, né? Enfim, mesmo quem quer fazer as coisas só pela sacanagem faz porque tá ali, mas não faz, tipo, você não vai fazer do seu projeto de vida um negócio só que você quer fazer porque você vai ser troll, ruê, ruê. Enfim, então, eles teriam que ter um objetivo de realmente um ganho pessoal, alguma coisa que eles vão ter. Tipo, talvez, sei lá, não é que eles querem repetir 100% a Noite de Pedra, mas eles querem tentar controlar
aquilo. Vamos supor que a Noite de Pedra ela tenha acontecido localmente, ela não foi algo que se espalhou pelo mundo inteiro. Então, esse grupo inimigo acreditaria que poderia controlar essa Noite de Pedra, fazendo com que eles pudessem simplesmente usar isso contra os inimigos deles. E aí eles vão ter um ganho, tipo uma arma de guerra mesmo, né? Para obter um ganho político gigantesco. Então esse seria o objetivo. O objetivo não é só refazer a Noite de Pedra e todo mundo no mundo virar pedra, mas é realmente repetir isso localmente ali contra os seus inimigos. Beleza. Quando o príncipe descobrir isso, você, por ele já ter essa relação direta e já tentar reverter e achar o responsável pela Noite de Pedra antes, você já tem uma relação direta dele que faz com que ele fique contra esse grupo, né? Tipo assim, de imediato. Porque você já tem ali uma sobreposição, né? Tipo, eu não quero que algo aconteça porque eu já tenho uma relação pessoal com aquilo que aconteceu e carrego um trauma por conta disso. Se existe alguém que está querendo fazer aquilo acontecer de novo, nós somos inimigos naturalmente, independente de qualquer outra coisa. Já está dada a rivalidade, a inimizade aí. Ele ter essa relação direta também faz com que ele tenha, né, vamos dizer assim, que a gente fique apreensivo ao ele descobrir que essa garota, né, que agora ele se apaixonou, ou só, tipo, realmente cativou ele, não sei se vai ter uma pegada mais romântica, mas faz com que ele possa, né, que a gente tenha aquele certo receio de ele descobrir. Então, tipo, aí sim a questão da verdade vir à tona faria mais sentido porque o príncipe tem uma relação direta com esses acontecimentos. A busca dele, o objetivo dele dentro da história está diretamente relacionado com achar quem fez isso e impedir. E aí, se ele descobre que ela é a grande causa disso, a gente cria um drama na história que não tem a ver necessariamente com uma guerra que vai colocar um risco ao mundo inteiro, porque, novamente, como eu falei na primeira sinopse, a gente não tem empatia por essas coisas grandiosas só porque elas são grandiosas, né? A gente tem empatia com aquilo que a gente conhece, com aquilo que a gente se afeiçoa, com aquilo que a gente realmente sente, né? Então você dizer, nossa, tem uma guerra que é um perigo para todo o universo, para toda a galáxia, tipo, isso não significa nada. Agora, se você falar, putz, está acontecendo um problema aqui, cara, que vai matar sua mãe. Isso afeta. Isso afeta pra caramba. Porque você tem uma relação com a sua mãe, sabe? Matar uma galáxia inteira, beleza, são só números, você não tem relação nenhuma com isso. Agora, matar alguém que você conhece, ferir alguém que é importante pra você, isso é uma grande coisa. Então, o objetivo de qualquer autor é fazer com que elementos da sua história, personagens da sua história, se tornem importantes para quem está lendo, a ponto de que a ameaça a esses personagens seja algo que o leitor vai querer que seja evitado. E para querer que seja evitado, ele vai torcer pelo protagonista, ele vai torcer pelos acontecimentos, ele vai torcer pela história que ele está acompanhando ali, né? Então, quando a gente cria essa relação direta com o príncipe, pessoal, a gente fica com medo dele descobrir, a gente fica com medo de como ele vai ter que reagir ao descobrir isso, né? Por exemplo, tendo que matar ela, sei lá. A garganta ficou seca enquanto eu falava aqui. Mas enfim, imagina que, sei lá, esse grupo captura ela e eles vão conseguir refazer a noite. E o príncipe vai se ver nessa decisão de ter que matar ela, ter que matar a garota que ele se apaixonou, porque ela realmente é a causa de todo aquele mal. E ele sabe que se eles conseguirem realizar aquilo, vai ser algo muito maior. Então ele vai ter que fazer um sacrifício pessoal, né? Para ele ali, que é em prol de mais da vida de várias pessoas, ele vai ter que tirar a vida da pessoa que ele ama. E com isso a gente vai então aqui para nossa lista padrão, né, dos demais inscritos. Primeira sinopse: meu primeiro melhor amigo. Mandy, uma menina de 3 anos, ganha um balão com o rosto feliz dos seus pais em um parque. Por sua idade, ela vê seu balão como um melhor amigo. Um dia ela está brincando com ele na varanda e sem querer acaba deixando ele cair até as plantas de sua mãe, fazendo com que ele acabasse estourando por encostar em um cacto. Ela acaba ficando traumatizada com a ocorrido e acaba acreditando que matou seu melhor amigo. Será que ela vai conseguir superar esse trauma e parar de sentir essa culpa imaginária? O autor deixa claro que essa história é um one shot. Cara, eu gostei muito da ideia. Gostei muito, muito da ideia, apesar de ter uma certa dúvida aí, né? Que infelizmente não vai ser sanada, talvez só quando eu ler um one shot, que é o que seria desenvolvido, né? Como que a gente iria desenvolver esse one shot, né? Tipo assim, a história, o que iria acontecer de fato na história.
eu consigo ver muito claramente a gente tendo, né, tipo, essa situação e tendo que lidar com essa situação, mas eu realmente não sei como que a gente iria lidar com isso, né? Sendo uma garota tão nova, não sei se a história teria que pesar muito pros pais dela, em como que eles iriam ensinar isso a ela, porque obviamente se esse tipo de coisa acontecesse, né, sei lá, imagina que você tem um filho, isso acontece com seu filho, vai ser meio que a sua missão, é, é, vamos dizer assim, ajudar ele a passar por esse momento, a lidar com esse momento e tal. Enfim, eu realmente não imagino como que a gente vai contar essa história de fato. Eu gostei muito da ideia, mas eu me pergunto como que seria a execução, porque realmente é muito boa a ideia. Tipo, é algo que faz muito sentido. É algo que eu acredito que até poderia ter acontecido com o autor aqui desse mangá, ou com algum conhecido do autor desse mangá, porque é algo que teria muita facilidade de acontecer, né? Você ter ali algo que fosse considerado realmente como um melhor amigo, e aí depois você ter que lidar com a morte desse melhor amigo. É, sendo alguma coisa frágil e tal, né? Alguma coisa nesse sentido, assim, ter que lidar com o luto tão cedo na vida. Que por ser uma criança de 3 anos, você também imagina que, tipo, depois de 3, 4 dias, ela mesma vai esquecer isso naturalmente, né? Isso que aconteceu e tal. Não vai ser um trauma que ela vai carregar por muito, muito tempo. Eu realmente me pergunto como que isso poderia ser contado. Talvez se ela tivesse um pouco mais de 3 anos, porque com 3 anos ela ainda tá até começando a falar de maneira mais ali, tipo, né, compreensível e tal. Então não sei. Porque, por exemplo, um caminho que eu imaginaria para essa história seria ela já adulta, ela mais velha, contando isso para alguém, né? Contando sobre esse trauma, contando sobre essa situação. Talvez até, tipo, né, pra ajudar alguém que está passando por uma situação parecida, talvez. E aí, só que para isso ela precisaria ter uma memória um pouco mais clara disso para ela poder contar, né? E aí, com 3 anos, né? Tipo, depois você faz, sei lá, 20 e poucos anos, você não tem quase mais muitas memórias ali de quando você tinha 3 anos, né? Essas memórias elas vão ficando quase que indistinguíveis de sonhos e coisas do tipo, né? Coisas que pessoas te contaram e aí você acaba meio que lembrando, mas como se fossem memórias e não só porque uma pessoa te contou e você imaginou aquilo. Tipo, a memória é a cabeça da gente, né? E o jeito como memórias são formadas e, 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 e voltam são meio complexas, né? Então, tipo, não sei se 3 anos seria a melhor idade, pelo menos para esse modelo que, como eu estou imaginando aqui a história sendo contada, que para mim é a parte mais complicada, como que a gente realmente iria colocar isso de fato no papel, como que o autor tá fazendo isso. Que eu gostei muito mesmo da ideia, gostei muito da premissa da história, mas eu realmente tenho dúvidas sobre o que iria para as páginas de fato, sabe? Imaginando que isso aconteceria logo no começo da história, né? Tipo, pô, beleza, ela tava ali brincando com um balão. É que eu também não imagino que teria muita história pra contar pra gente desenvolver isso depois, né? Então acho que teria que ser assim mesmo. Tipo, não tem muito também o que a gente pudesse contar antes pra fazer ela perder o balão e passar por isso. Esse é o foco da história, então realmente ela teria que perder o balão no começo para que ao longo da história a gente fosse desenvolvendo essa relação dela com o luto e como que ela vai passar por isso e superar. Eu acho que tá pra ser uma história bem bonita. Mas eu realmente tô quebrando a cabeça aqui, cara, e tentando imaginar o que que dá pra. Como que a gente pode acontecer. Você que tá ouvindo aqui, né, assistindo esse episódio, tem alguma ideia de como que a gente poderia contar de fato, tipo, nas páginas dessa história, tipo, é, que não fosse só, tipo, o balão caiu ali e tal, aí ela ficou triste e os pais dela conversaram com ela e ela entendeu e tá tudo bem, sabe? Que a gente pudesse desenvolver isso de uma maneira um pouco mais profunda, só que mesmo sendo uma criança tão nova, tipo, como que a gente poderia aprofundar a complexidade de pensamentos e de sentimentos em alguém que não consegue expressar essa, essa complexidade, sabe? Quer dizer, como que a gente vai colocar isso em falas, como que a gente vai colocar isso em palavras para poder transmitir isso para o leitor de uma maneira um pouco mais profunda, né? De modo que, obviamente, quando a gente está trabalhando um tema como esse, a gente quer que o leitor engaje com esse tema e que talvez ele até ajude o leitor a passar por alguma determinada situação, né? Beleza, não precisa ter essa prepotência de achar que seu mangá vai fazer isso, mas
querendo ou não, uma atenção quando a gente está trabalhando um tema tão sensível assim e tão bonito, né, de ser trabalhado. Por isso que eu imaginei, talvez, tipo, se fosse ela mesma falando em terceira pessoa, né, ou seja, narrando ali o que aconteceu com ela, talvez a gente teria como chegar mais fundo ali no que ela sentiu, né, no que ela passou ali, só que essa memória, né, essa falta de memória ali de uma idade tão inicial, ela também complica. Talvez com 4 anos, 5 anos, uma idade um pouco maior ali para a gente começar a colocar um princípio de sentimento, um pouco de fala e uma lembrança um pouco mais vívida, a ponto de que ela possa lembrar e repassar isso, né, para a pessoa ali que ela estaria contando e, consequentemente, para o leitor que está acompanhando a, a história em si. Porque eu não consigo imaginar sendo de outra forma, é, e a história não parecer talvez um tanto monótona. Eu entendo que, beleza, sendo um one shot, vai ser uma história mais curta, e acho que tem que ser mesmo, tipo, é o tipo de história que combina com one shot, né? Uma história curta, tem um objetivo claro, a gente vai contar isso e acabou. É perfeito, né, para esse propósito aqui. Um one shot mais curto ali, mas eu realmente me pergunto como que seria esse desenvolvimento. Eu até consigo traçar um paralelo de tipo, e aí no final ela vai, tipo, ganhar outro balão e ela vai entender que, tipo, aquilo é um brinquedo e tal, algo assim, e que ela pode gostar dele, mas entender que, tipo, não é um ser vivo ou algo assim. Não sei também se essa é uma lição boa para ser passada. Eu imagino que no final rolaria uma compreensão mais ou menos tipo essa, né? Ou uma compreensão de que, tipo, ele realmente era o seu amigo e foi bom o tempo que durou, mas o tempo dele acabou. Realmente uma lição sobre morte, né? Sobre passagem e tal. Mas é um sentimento complexo também para a criança entender, né? Ela entenderia isso de uma maneira um pouco mais lúdica, um pouco mais fácil, mais simples. Mas eu acho que esse seria um jeito legal. Se eu fosse fazer essa história, do jeito que eu estou imaginando agora, realmente, eu iria talvez para um caminho de aumentar um pouco a idade, fazer ter uns 5 anos, porque aí daria para colocar algumas falas na boca dessa personagem ali, né, que, tipo, um pouco mais complexas. Eu faria realmente a história tá sendo narrada por ela mesma no futuro, e talvez nesse futuro ela tá ajudando, não sei, vamos supor que ela seja uma professora e tá ajudando um aluno, ou que realmente ela seja uma mãe e tá ajudando a filha dela ali, ou o filho dela, a passar por uma situação parecida, só que talvez uma situação mais séria. Tipo, essa criança aí que ela tá ajudando perder um animalzinho de estimação, sabe? E aí, tipo, pô, ela tá passando por esse luto ali, numa idade também muito, muito inicial, e aí ela tá contando essa história dela para ajudar essa criança a passar por isso e ela entender que as coisas são passageiras e não é porque uma coisa foi passageira que ela deixou de ser, né? Ela continua ali em você através das suas memórias, através das suas lembranças e pode ser exatamente isso. Ela falando, eu nunca esqueci o meu, né? Eu consigo imaginar essa fala na personagem ali no final da história, ela comentando que ela nunca esqueceu o primeiro melhor amigo dela. Ele durou muito pouco, né? Mas ele tá para sempre vivendo com ela dentro do coração dela, então é como se ele nunca tivesse estourado. E aí fica um final bem bonitinho ali de tipo, beleza. As coisas podem ser passageiras, mas o sentimento delas pode ficar com você para sempre. Olha que frase bonita aí até para de repente usar no mangá. É uma lição bem interessante, cara. Eu realmente gostei da ideia. Nossa próxima e última sinopse de hoje aqui da nossa lista padrão é a sinopse de um jogo, cara. Interessante, então já não dá para pensar naqueles moldes padrão de mangá que geralmente eu costumo falar aqui, né? Vai sendo a ideia de um jogo, mas obviamente histórias são boas histórias independente da mídia que você tá contando elas. Claro que cada mídia tem sua própria particularidade, né? E características, mas certos aspectos eles vão funcionar em qualquer história, né? Bons personagens são bons personagens onde quer que eles estejam sendo representados. Vamos lá. Em uma vila pacifista cercada por ameaças externas, um guerreiro, que não tem nome, né? Ou talvez o próprio jogador coloque o nome, sendo o mais forte protetor da vila, tem sua vida marcada por solidão, sendo rejeitado por aqueles que jurou proteger, mas sua vida muda ao conhecer a mulher que viria a ser sua esposa.
uma pessoa gentil e que o admira. Ela é descendente de uma linhagem mágica que guarda selado em seu corpo o fragmento mais poderoso de uma antiga entidade. Quando estava em uma missão fora da vila, ela é atacada e a vila é atacada. Quando o guerreiro estava em uma missão fora da vila é atacada e sua esposa é cruelmente assassinada por um culto liderado por um fanático. Em busca desse poder, o guerreiro embarca em uma jornada de vingança consumido pela dor e pelo desejo de justiça. Ele enfrentará escolhas morais difíceis que definirão não apenas seu futuro, mas também o destino dos sobreviventes da vila. Interessante, pelo que eu entendi, a ideia do jogo é realmente colocar o jogador nessa função de fazer essas escolhas, né, de tomar essas decisões ali com base na história pregressa que ele viu ali, né? Então você imagina que tipo, pô, é um guerreiro ali que apesar de ele ser muito forte, ele vivia meio solitário e tal, e era meio desprezado. Aí você pode inventar aí um motivo pelo qual isso possa acontecer, imaginando que a mulher que veio a se tornar a esposa dele, ela tem a ver com uma relação de magia, de uma liagem mágica e tal. Você pode imaginar que era uma vila mais focada em magia, e aí era considerado como se a magia fosse a força dos inteligentes, e ele, por ser um guerreiro, né, então seguir esse caminho mais bruto e força, ele era mal visto, tinha algum preconceito envolvido, algo assim, né? Afinal de contas, precisa de algo que justifique um pouco essa solidão que ele está sofrendo, já que ele era um grande protetor da vila, né? Então, pô, por que as pessoas iriam rejeitar alguém que está protegendo elas? E aí você coloca algum motivo ali. Esse motivo não precisa ser um motivo justificável que o leitor aceite no sentido de, tipo, concorde, né? Mas que ele entenda, tipo, beleza, é por conta disso. É um motivo que guia aquelas pessoas para que você tenha uma base maior até para o leitor poder pensar, né? Porque, vamos lá, se você coloca simplesmente, as pessoas rejeitam ele porque as pessoas são más, então você meio que tira o peso de certas escolhas que iriam influenciar exatamente nos sobreviventes da vila, porque pelo que eu entendi, esse é um dos objetivos aqui da história desse jogo, né? É colocar o jogador na posição de ter que fazer escolhas moralmente duvidosas, mas que, tipo, sei lá, é uma escolha que vai matar aquelas pessoas da vila. Se você colocou essas pessoas da vila como todas ruins e que não merecem viver, não tem muito porque o jogador fazer uma escolha diferente. Agora, se você dá algum motivo para elas agirem daquela forma, um motivo que talvez o leitor não empatize, mas que ele entenda, que ele compreenda, e de modo que ele possa ali, tipo, entender que, pô, talvez se eu mostrar para elas que a verdade não é exatamente essa, que o caminho não é exatamente esse, as coisas possam ser diferentes, né? E que tenham pessoas também inocentes naquela vila, você coloca, tipo, beleza, o cara foi sozinho, foi não sei o que, mas tem outras pessoas ali que vale a pena proteger. Por que ele jurou proteger a vila que todo mundo maltrata ele? Se todo mundo maltrata ele não teria muitos motivos para proteger essa vila, certo? Então você também tem que desenvolver esse aspecto do personagem para que o leitor compreenda aquilo e enxergue aquilo como de alguma forma importante, e não só enxergue o personagem como um estúpido, né? Tipo, ele tá protegendo a galera que trata ele mal, nossa, que idiota que ele é, sabe? Porque, novamente, você tiraria o peso dessas escolhas difíceis. Se toda a ideia da história é exatamente colocar ali o jogador nessa situação de ter que fazer escolhas que talvez ele não quisesse fazer, você precisa colocar situações ambíguas que façam com que ele pense sempre, por um lado eu quero fazer isso, mas tem esse porém, ou por um lado eu quero fazer aquilo, mas tem esse porém, e aí faça ele pensar e poder sentir melhor as decisões que ele tá tomando. Pelo que o autor falou aqui, existe, né, tanto um final bom quanto um final ruim. Era o imaginado para jogos nesse tipo de gênero, e eu acho que o lance é você guiar o leitor, né? Não guiar, mas tipo assim, mostrar ou ensinar ali para aquele jogador que, tipo, beleza, às vezes você vai querer se guiar com determinadas decisões com base nesse sentimento que você tem, e aquilo vai se voltar contra você de modo que vai chegar numa conclusão que não era o que você queria ou o que você esperava, né? Então, tipo, beleza, eu fui pelo caminho onde eu não tenho empatia por aquelas pessoas que supostamente também não tinham empatia por mim, e aí quando dá o final ruim, você sente um determinado remorso por isso. E para você sentir esse determinado remorso, você precisa colocar esses pontos ambíguos ali na história, de modo que o leitor não só sinta, tipo, beleza, eles mereceram. Sabe quando você está assistindo aqueles filmes de terror slasher, bem da bagaceira, onde
todos os personagens ali da história, eles são pessimamente desenvolvidos, eles são todos chatos, eles são personagens horríveis de se acompanhar, você quer mais é que eles morram mesmo. A ideia do filme é que eles sejam personagens ridículos para que você realmente não, você se sinta, vamos dizer assim, recompensado pela morte deles, né? Que a morte deles seja algo que você esteja desejando. O que geralmente joga a favor do filme em alguns momentos, mas joga contra o filme quando vai chegando ali mais pro final e você tem algum personagem que vai sobreviver, que vai derrotar o monstro e etc. Você tem ali a Final Girl, geralmente, né? Geralmente é uma garota. 90% dos casos é uma garota, porque acho que a figura de garota, ela é vamos dizer assim, o estereótipo, né, da garota seria que ela é uma figura frágil, então por ela ser frágil ela não deveria sobreviver, mas daí ela derrota o monstro no final, mostrando que na verdade ela é forte. Eu acredito que o lance de filme de terror com a Final Girl tem a ver com essa relação de tentar quebrar sua expectativa. Só que já foi feito tanto que já nem existe mais, né, essa essa relação. Você poderia colocar, sei lá, um cadeirante como personagem final de um filme de terror. Seria muito bom, por exemplo, uma criança, né? Que é muito o que o Stephen King faz, por sinal, né? Ele coloca crianças para enfrentar ameaças ali que mesmo adultos iriam se ferrar enfrentando, e aí você consegue sentir essa questão de tipo, putz, como que a criança vai lidar com isso? E aí ele cria situações criativas para isso poder acontecer. Enfim, não lembro nem porque que eu tava falando isso do Slash. Ah, tá. Porque daí, se você cria esse vilarejo todo como pessoas horríveis, você vai tender a gerar no jogador a decisão de eles que se danem, sabe? Sempre isso horrível. E se você não consegue fazer trabalhar esse contraponto para ele sentir esse remorso do que seria o final ruim, então ele não vai ter aprendido nada com a história. E beleza, vai ser só tipo uma recompensa de essa galera merecia morrer, eles morreram mesmo, é isso aí, tchau. Quando eu acho que o objetivo é outro, né? O objetivo é realmente tipo, você mostrar que, cara, se ele defendia essa galera, tinha um motivo, tinha uma razão por trás. Existe um motivo para você fazer algo que é bondoso, né? Mesmo para pessoas que talvez você acredite que não mereça. Porque talvez a maioria não mereça, mas existe ali uma porcentagem que sim merece a sua bondade e é por ela que você faz aquilo. Ainda que tenha os desgraçados que você quer mais é que se exploda. E eu tô falando aqui, né, como a história é um jogo, falando sempre sobre a questão da escolha do jogador, mas quando a gente tá fazendo um mangá, né, partindo aqui e voltando, né, pro foco do canal, isso se funciona, né, isso se comporta mais ou menos da mesma forma, porque você não vai ter necessariamente a escolha do jogador, mas você vai ter vamos dizer assim, a torcida do seu leitor. Então, se você faz da mesma forma um vilarejo onde todo mundo é detestável, é, e aquele seu personagem, ele tá, por exemplo, salvando aquele vilarejo, você vai achar que o personagem é um idiota, é um Zé Mané, né? Dependendo do jeito como você fizer isso. Agora, se você der outros motivos para que o leitor acredite, você vai conseguir entender melhor a dor daquele personagem, vai empatizar com ele mais, né? E vai entender todo o sacrifício que ele tá fazendo por pessoas que talvez não merecessem todo aquele sacrifício, né? Então tudo tem a ver em como você vai trabalhando esse vilarejo, os motivos pelos quais eles fazem o que eles fazem e a pluralidade de pessoas que existem em uma vila como essa, né? Nem todo mundo é simplesmente a pessoa mais horrível e tal. Você pode ter crianças ali que às vezes estão se comportando mal por referência dos adultos, né? Ou algo assim, e outras pessoas que estão indo na leva ali, mas na verdade elas nem se sentem dessa forma. E você tem a questão ainda de que, tipo, pô, ele tinha ali uma pessoa que realmente amava e admirava ele. Talvez existam outras pessoas que admirem ele, só que ele não tá sabendo disso ainda, né? É, ele só não, não viu aquilo, mas que admiram pelo que ele fez. Então eu acredito que os pontos dessa história ela funcionam tanto pro jogo aqui, só que o jogo vai ser mais focado realmente nas escolhas, então você precisa disso de um jeito um pouco mais drástico, quanto se você fosse fazer um mangá, um livro, né, que não teria essa questão das escolhas, apesar que existem alguns jogos, né, tipo uns livros de jogos que são exatamente assim, né, você faz escolha e dependendo da escolha que você faz, ele te encaminha para uma determinada página onde a história vai continuar de uma maneira diferente de acordo com as escolhas que você fez. É bem interessante, de repente é um jeito, né, rápido aí do autor conseguir colocar essa ideia dele em prática, né? Claro que um jogo digital mesmo, com toda essa questão das escolhas, múltiplos finais, etc.,
é algo que você vai levar anos para desenvolver, precisa saber programação, precisa de várias habilidades aí que, enfim, acredito que o autor, se não tiver, está tentando desenvolver, né, para poder criar o jogo aqui, mas talvez fazendo esse modelo de livro-jogo possa ser um jeito mais rápido também. Ele conta a história e você já consegue ter todo o modelo de escolhas, caminhos, consequências, etc., já trabalhado ali e que dá para você testar antes de gastar todo o tempo que você vai gastar para fazer o jogo mesmo em si, né? Então você já conseguiria tipo, fazer isso no livro, dar para alguns amigos, alguns conhecidos jogarem e aí absorver também esse feedback, essa impressão deles em relação a como a história está andando, em si, tipo, eles estão sentindo ali o peso dessas escolhas realmente ou não, as escolhas estão sendo muito fáceis dado o contexto que foi apresentado na história e tal, como eu falei aqui. Eu acho que é um jeito de fazer tipo uma espécie de storyboard ali do seu jogo, né? Já que ele é um jogo baseado em escolha, então você tem essa opção, essa possibilidade. Uma pessoa que fosse fazer um jogo de luta, por exemplo, não teria como fazer isso, né? Então, você só tem como fazer o jogo ali, talvez com um modelo um pouco mais simples de personagem, e dá para as pessoas jogarem, mas você não tem como fazer um modelo muito mais barato ali para testar como que a história está se comportando e se seus objetivos como autor daquela história estão sendo realizados, né? E não é que até que eu fiz um tanto bom da página, cara, eu achei que eu não ia conseguir fazer tudo isso aqui, não. Fiz um tanto bom, falta realmente todo o cenário que vocês estão vendo. É um cenário bem complexo aqui, né? Eita, risquei aqui sem querer. Aqui, né, tem um pouco de casa aqui, e aqui tem uma cena toda com cenário e tal. Vai ser complicado, mas a gente vai fazendo até que eu conseguir avançar bem aqui, então eu fico feliz. Muito obrigado para você que me acompanhou até aqui, deixa seu like para dar aquela força aqui para o YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas. Tá caindo aqui de paraquedas? Se inscreve no canal. Se você puder se tornar membro, vai me ajudar demais a continuar com esse trabalho aqui no YouTube. E eu vejo você em um próximo vídeo. Falou!